bater um papinho com vocês. No dia 2 de maio é o nosso bazar de Natal. Chegando mais uma vez. Natal no dia das Mães. É o do Dia das Mães, tá? É uma semana antes do Dia das Mães. E aí eu conto com vocês, porque vocês sabem que a casa necessita, né, desses bazares para sobreviver, para poder os enxovalzinhos de bebê que a gente distribui. Então, tudo isso é muito caro. Se a gente não tiver esses bazares, a gente não dá conta de manter. Então, eu peço a vocês que todo mundo vem, compra um presentinho, né? Se não tiver mãe, compra para irmã, compra para filha. Se cada um vier comprar uma coisa mínima que seja, né? A gente prato e tal, no final, né? Dá um valor razoável, tá? Então eu conto com vocês. Dia 2 de maio, bazar do Dia das Mães. Não esqueça, tá cheio de cartaz lá de fora, vocês podem olhar, tá? É das 9 horas às 16, tá? Mas nos dias eu volto a lembrar vocês não esquecerem, tá? Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, João, capítulo 3, versículo 16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim, causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu convido todos vocês a elevar os pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que envolva esse ambiente, que nos envolva com muito amor, com muita paz, que derrame suas bênçãos sobre esse ambiente, sobre nós, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos. Pedimos a Ele que esteja sempre conosco, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Nós estamos, Senhor,
tentando aprender, tentando melhorar um pouquinho a cada dia. Queremos nesse momento pedir aos benfeitores espirituais que estejam conosco nessa noite, nos amparando, nos guiando, intuindo o nosso palestrante, para que ele nos traga a mensagem que a gente tanto necessita. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre conosco. Que assim seja. É com muita alegria que a gente recebe o Johnny, fazia muito tempo que ele não vinha, a gente fica feliz que você tem, seja bem-vindo. Tá? Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos auxilie na compreensão dos seus ensinamentos sobre o Evangelho, principalmente na prática no dia a dia, a fim de que a gente possa, em mais essa oportunidade abençoada, não única, não primeira, não última, mas preciosíssima, para que a gente possa alcançar o objetivo que nos propusemos para mais essa oportunidade. E é interessante quando a gente fala de uma oportunidade de reencarnação, que Deus abriu aqui, uma parte maravilhosa do Palavra de Vida Eterna, que Deus, além de nos dar como nossa referência, como nosso modelo, nosso Cristo Jesus, ela colocou que nos dá a beleza do alfabeto, nos dá o fio que nos cobre o corpo, nos dá o alimento, o pão que nos alimenta, nos dá a alegria de estar vivo, nos dá o sol que nos aquece, nos dá as estrelas que bordam o nosso céu. Olha que maravilha, isso foi um hino, foi um poema que você recitou aqui do Emmanuel, né? E a gente às vezes não presta atenção ou nos avalia toda essa beleza que nós temos para essa nossa encarnação. Para começar aqui, eu sempre me refiro a essa parte do Emmanuel aqui, que a gente nasceu no lugar certo, as pessoas certas, mas que mais se nos aconselha o currículo de lições. Olha que coisa. Emmanuel bem nos fala de lições. E de novo, eu repito aqui, e acho que bem concerne ao que a gente está falando, o que a gente está pensando. A gente vem aqui e esquece das estrelas, do sol, da alegria, da satisfação, das flores, do perfume, da roupa, do alimento, e se volta para pagar o que nós fizemos de errado. Agora, Deus abriu no final aqui que a gente tenha o cuidado de não errar, para que a gente não, sendo responsável pelas nossas decisões, carregue para nós a dificuldade. Não a punição, não a punição, ou Deus nos punir efetivamente, nos machucar, mas assim, responsável, nos ama tanto que aceita as nossas decisões, mas junto às nossas decisões, logicamente, a nossa responsabilidade. Então, não que Deus nos puna ou nos castigue, mas que a gente, agindo a nossa ignorância natural do nosso nível de evolução, a gente carregue para nós a necessidade lógica e natural da reparação. E aí é reparação, não é pagar. Nós estamos aqui para pagar o que nós fizemos de errado. Nós estamos aqui dentro do amor de Deus para mais uma oportunidade de refazer de uma outra forma o que nós fizemos de outras vezes, distoante do amor de Deus, da misericórdia dele e das leis dele. E nesse distoante também, a gente entra entendendo como natural, desde que criados simples e ignorância, é natural que a gente erre. É natural que nós erramos ontem, estamos errando hoje ainda e vamos errar mais ainda amanhã até alcançarmos a condição de espírito puro e depois de espírito crístico. Vou falar do Cristo Jesus, nosso modelo. Vós sois deuses, porque é vossa luz, sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Então, é muito interessante a gente voltar na lição da Deus aqui do Emmanuel e ver a beleza, a singeleza, a sutilidade do que nós temos para fazer melhor dessa vez. Isso destoa, talvez, do nosso desentendimento natural pela nossa ignorância, nunca por maldade nossa. Não existe maldade. Não existe a maldade, o substantivo.
Ela pode existir como adjetivo, um substantivo não. Porque se existisse a maldade, ela teria sido criada por Deus. Deus criou tudo, não é? Então, em Santo Agostinho nos esclarece: a maldade não é mais do que a ausência da bondade, assim como a escuridão é a ausência de luz. E essa nossa maldade que não existe, essa nossa ignorância é natural, por termos sido criados simples e ignorantes. E essa nossa ignorância nos leva a errar. Aí a gente questiona, pode questionar: poxa, mas se eu fui criado simples e ignorante e erro, vou ser punido? Não, Deus não pune, Deus não castiga. Mas então como é que eu vou fazer? A gente tem duas opções. Nós erramos por quê? Porque somos maus? Não. Por que nós erramos? É a nossa natural ignorância. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Agora de antes, acho melhor falar ao lugar de expiação, reparação. Porque se o amor cobre todos os nossos defeitos, os nossos pecados, e ele tem força para isso, nós não estamos aqui entregues à nossa ignorância para sofrer e pagar. Então, é interessante esse texto aqui, do Emmanuel aqui na porta: nós nascemos no lugar certo, as pessoas certas, pelo melhor da nossa necessidade de aprendizado. A gente está reencontrando na nossa família, especificamente e particularmente, na nossa família, nós estamos reencontrando pessoas com as quais nós já convivemos em outras N encarnações para trás. Gente, dentro do livro Caminho da Luz, fotografia do Chico Xavier, que é o Espírito de Emmanuel, cita mais ou menos que a gente está em torno de 260 mil anos de vida aqui, de 400 mil a 260 mil. Mas não vamos pegar 260 mil não, porque a gente se perde. Vamos pegar 10 mil. 10 mil foi ontem, né? 10 mil foi ontem. Nesses 10 mil anos, quantas reencarnações nós tivemos? Poxa, mas eu já tive tantas reencarnações assim, estou aqui agora sofrendo, pagando o que eu fiz de errado. Não. Nós estamos imensamente melhores hoje nessa reencarnação do que em tantas outras pretéritas. É a nossa melhor reencarnação. Como melhor reencarnação? E o que eu estou passando? Todos nós estamos reparando o que nós fizemos de errado. Então é a nossa melhor reencarnação. E dá um exemplo de por que melhor reencarnação. O que a gente poderia falar? Bom, a gente poderia começar que nós estamos nessa reencarnação, graças a Deus, sem de maneira alguma desconsiderar as pessoas que estão em uma situação de dificuldade até maior que a nossa, mas naturalmente em reparação, como nós também estamos em reparação, mas sem desconsiderar isso, nós estamos numa situação não primordial, não privilegiada, mas voltando à leitura da Igreja do Emmanuel, da bênção e misericórdia desse Pai que nos ama hoje, como a gente é. Deus não vai esperar a gente ficar igual o Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Bíblia de Boissandu, para amar a gente como a gente é. Não, ele ama hoje a gente, do jeito que a gente é. Mas se tem aquele gente ama a gente, eu errado, eu errando, eu fazendo coisa errada, eu atentando contra as leis dele, eu blasfemando contra Deus, ele ama. Por quê? Porque o projeto, repetindo aqui mais uma vez, o projeto da nossa vida, embora nós tenhamos participado dele lá, no nosso lar, na situação da reencarnação, no departamento da reencarnação, nós participamos no nível que a gente está, nós participamos do nosso projeto, nós ficamos embaixo do projeto em essência, ou em última análise, ou primeira análise, o nosso projeto é de Deus. Por isso que a gente às vezes a gente fala e escuta, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não semelhança de Deus, um velhinho de barba branca, igual a gente, andando devagarzinho, isso aqui, a gente se perde na concepção da ideia de Deus. Escapa da nossa ideia. Embora Jesus, o Cristo nosso, recebeu do sol uma mônada diretamente desse nosso Pai Deus para criar a nossa escola terra. Aí é Deus. Aí não, por que nós, eu falei isso para falar, por que nós temos a condição do Espírito puro em Cristo? Quem nos falou isso? Jesus, né? Repetindo aqui, quais sois deuses, brilha a vossa luz, sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Para isso, e a gente voltando de novo na posição da nossa assinatura, da nossa concordância, na espiritualidade, para voltar aqui, para a gente reparar o que a gente fez de errado e fazer diferente, esse projeto nosso, todo ele é de Deus. Então não tem como dar errado. É questão de tempo.
Isso é questão de tempo. Por que eu estou falando que essa é a melhor reencarnação se eu estou ainda passando dificuldades, testemunhos e desafios? Primeiro, desafios, dificuldades, testemunhos, porque o planeta é de prova e expiação. O que a gente faz numa escola? Prova, aprende, busca. Como é que a gente identifica que nós aprendemos? Através das provas. Então, quando a gente fala assim, um mundo de lágrimas e ranger de dentes, nada disso. Nós estamos na escola. O planeta funciona assim como hospital, muitas das vezes. Funciona como templo religioso, funciona como penitenciário por vezes. Mas acima de tudo, o planeta nosso Terra, que a Deus deu a maravilha do nosso planeta Terra, funciona acima de tudo como escola. Nós estamos aqui aprendendo a fazer diferente do que nós fizemos numa outra oportunidade. Fazendo diferente assim, voltando à questão do nosso lar, nós estamos reencontrando lá no nosso lar, não por acaso. Afetos, alguns desafetos, algumas pessoas com dificuldade nos prejudicamos, mas ali está pronto o processo nosso de alcançar o objetivo que nós nos propusemos quando falamos no início aqui. Já está prontinho, não precisa correr atrás. Está lá dentro da nossa casa, começamos lá. Por isso o lar é a célula da sociedade. E na pergunta o que acontece quando você acabar com a família, você volta à brutalidade, a ignorância extrema, quando alguém aponta que tem que acabar com a família, que não existe mais isso, como assim? A família é a essência, é a célula da sociedade. Não por acaso nós estamos retornando lá e reencontrando, não reencontrando para pagar, para sofrer, não sei o quê. Às vezes a gente tem dificuldade, sim, na nossa família, né? Às vezes no centro a gente todo mundo é bonzinho, todo mundo isso aqui. Lá em casa o pessoal, eu te conheço, eu sei como é que dá. Você é espírita lá no centro, aqui não, mas né, a gente vai aprendendo e depois costuma escutar isso menos, né? Mas assim, faz parte do processo tudo. Gente, a nossa presunção de achar que nós nascemos na nossa família, para salvar a nossa família, que nós somos o melhor da nossa família, que ali todo mundo tinha que ser igual eu ou eu nasci errado. Interessante isso mesmo. Eu não deveria ter nascido na Terra, eu tinha que nascer. Interessante, eu sempre falava isso, eu achei interessante uma coisa que eu vi agora recente, semana passada. Eu sempre falava assim, se eu tivesse uma situação melhor, eu não nasceria na Terra, nasceria, por exemplo, em Júpiter, que é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. Eu falava assim, Júpiter tem 20 luas. Eu vou falar 20, né? Não sei quanto que é, né? Vou falar 20, vai ser muita lua. E nós temos só uma. Quem já viu aquela grande lua quando está aqui amarela, assim, maravilha, né? Você falou da estrela, tem a lua, tem o sol, olha que beleza. Júpiter tem, eu falava, né? Tem 20 luas. Aí um dia, essa semana passada, eu ia falar para você, eu falei assim, será que é 20 luas? Como é que você chama? Como é que você chama? Antônio Carlos. Antônio Carlos, eu falei assim, eu vou ver esse negócio de lua, assim, porque às vezes eu estou falando que é muito, né? Às vezes não é 20, é 2, é 5, né? Aí eu falei assim, vou olhar, senhor Antônio Carlos. Eu falei assim, vou olhar lá, procurei. Júpiter tem 95 luas. Quem discordar depois você olha no Google, tem 95 luas, é muito, não é? E os planetas que estão próximos do Sol e os que estão mais longe do Sol, planetas gelados, tem 2 deles lá, não me lembro quem é, Plutão e o outro, os outros embaixo aqui, que na realidade tem uma lua, não tem lua. Mas Júpiter tem 95, eu falei, vou atualizar, né? E achei demais, ele falou assim, mas 95? E Saturno, os anéis de Saturno. Por que eu estou falando isso aqui? Tem a ver com, né? Tem a ver sim para eu ver o tanto que nós estamos na Terra e o que nos aguarda para frente aí. Saturno, seu Antônio Carlos. Falei, bom, Júpiter tem 95, pensei antes de ver, né? Saturno vai ter mais ou menos, né? Isso também, uns 100 ou 98, né? Saturno, meus irmãos, é até interessante. Isso que minha esposa falou um negócio que eu achei interessante. Saturno tem 247 luas. 247 luas. Aí o dia que eu falei na palestra, até no centro, eu estava falando, aí eu falei, eu esqueci porque é Saturno, eu falei, acho que é 247. Aí meu amigo olhou no centro, João, já está em 274. Eu falei, peraí, então vamos parar. Você já viu? Aí a minha esposa falou assim, poxa, mas então não tem noite lá, ué? Porque se tem lua, né? Eu falei assim, olha, irmão, né? Eu não estou duvidando da sua inteligência, não. Você me surpreendeu agora. Brincadeira à parte, né? Mas assim, 247 luas, senhor, no caso, eu também não soube responder. Eu falei, bom, deve ser umas luas menores, todas vão estar tudo virado para o lado.
Pequeno, 246 é muita lua, né? Mas eu achei interessante isso. Então, depois eu estava pensando e se fortaleceu mais essa ideia de eu falar assim, nós estamos aqui porque nossa escola, nosso nível de aprendizado é por isso nós estamos aqui. Senão a gente estaria em julho, que tem 95, ou em Saturno, que tem 247, por aí vai. Então, lembrando disso também, eu lembrei que quando a gente vê isso, do lado de lá a gente tem essa informação mais fácil, né? Parece que a internet vai mais rápido, né? Mais rápido. Ninguém está querendo internet rápido para ir para lá, não. Vamos ficar quieto aqui, né? Ninguém está com pressa, não. Mas como parece de lá a gente tem mais fácil da gente entender isso, a gente entende a nossa vida, a gente entende onde que a gente errou, a gente entende por que a gente errou, a gente entende o que Deus quer da gente, a gente entende o que a gente quer de Deus. Então as coisas vai clareando tudo, a gente tem um leque de opções de entendimento. E com esse leque de entendimento que a gente tem, a gente pede, suplica para reencarnar. Porque a gente percebe o que nos aguarda. Esses céus de luas, de estrelas, de satélites, de maravilhas. Isso aqui eu estou falando da nossa galáxia. Sistema solar, justo. Nosso sistema solar, que é isso aqui. Esse sistema solar também é interessante. O telescópio Hubble falava que, lá dos Estados Unidos, falava que tinha em torno de 200 bilhões de galáxias, 200 bilhões de galáxias no universo. E o telescópio mais moderno agora, que é o telescópio James Webb, uma homenagem ao James Webb da NASA, né? Esse telescópio trouxe a informação, não sei como lá, os contaram e fizeram, mas trouxe a informação que não são, de maneira alguma, 200 bilhões de galáxias, uma coisa do cara. Não é isso. São 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. E a gente às vezes preocupa que vai ter um meteoro bater na Terra, ficar na Terra, né? E onde nós vamos morar? Por que Jesus falou? Na casa do meu pai? Há muitas moradas. Só que não imaginava que era tantas, né? Mas tem, e ele fala, meu pai trabalha e eu trabalho fazendo mais moradas. Gente, mas vamos voltar a atenção, né? Da nossa reencarnação aqui, do que a gente veio fazer e do alcance das nossas possibilidades. Muito bem. Eu vou lembrar aqui uma frase da Joana Bianchi, onde ela coloca para nós que reencarnação, dá licença, reencarnação, segundo o Joana Bianchi, é merecimento. Reencarnação é merecimento. Aí eu pensei assim, bom, já que reencarnação é merecimento é coisa boa, né? Eu pensei isso, Antônio. Peço calma. Irani. Vou perguntando assim, depois eu anoto, da outra vez eu sei tudo. A brincadeira à parte, né? Eu pensei assim, se reencarnação, merecimento é coisa boa, eu pensei, o que a gente podia ligar, fazer uma linkar com a reencarnação, para a gente sentir mais essa vontade, essa coisa boa. O que a gente poderia fazer? Eu pensei. Será que se a gente conhecesse o futuro seria melhor para a gente linkar nessa nossa reencarnação com o merecimento que é? Talvez não, né? A gente poderia, conhecendo o futuro, se relaxar, aguardando a coisa que viria boa, então se frustrar, aguardando o que viria do nosso empreendimento. Talvez seria bom. A gente andar sobre as águas seria bom, seria, né? Mas não sei se só isso, né? A gente saber o passado, o nosso passado seria bom? Talvez seria. Às vezes a gente pergunta, né? Eu gostaria de saber o que eu fui na outra vida. Por que você queria saber? Porque seria mais fácil eu saber o que eu tenho que fazer agora. Eu deixo que eu errei de lá e pronto, né? Será? Né? Deus faz tudo certo. Se a gente não sabe o que é de lá, e parece que essa é a nossa primeira vida e a primeira parte que ele escreve no nosso livro, não é, né? Não é. Se ele faz assim, é porque é o melhor para nós. Porque a gente sabendo o nosso passado, aí sim a gente poderia se encher de frustração, de sentimento de culpa. O que acontece do lado de lá, às vezes, acontece do lado de lá, nós já falamos aqui do Alberto Monteiro, que fez tanta coisa errada e chega de lá e não aguentaram mais o sentimento de culpa, de tanta coisa que ele fez de errado, e
pediu para nascer cego, com rancenismo, com abrir o coração para trocar uma válvula quando ele nascesse, se os pais jogassem ele num monturo de lixo, mas ele não aguentava mais ficar do lado da tanta culpa. E aí a gente leva essa questão que tanto a presunção da gente achar que veio para salvar a nossa família é tão prejudicial quanto nosso sentimento de culpa, achando que eu estou passando, eu estou sofrendo porque eu fiz muita coisa errada, eu não mereço ser feliz, eu tenho que sofrer. E eu vou cruzar os braços e nesse mundo, dessa vez eu não vou ser feliz, não só na próxima encarnação, ou talvez quando eu morrer do lado de lá. Não é bem isso? Nós não nascemos para pagar e nem para sofrer. Nós nascemos, nosso maior trunfo é amar. Nós nascemos para amar. Nossa maior conquista é a gente amar. E esse amor é o amor puro de Deus. Então a gente deve trazer esse amor de Deus para a nossa vida. E voltando à questão do nosso lar, lá dentro está a nossa condição de conviver. Conheça com aquele, revivendo, reencontrando pessoas e poder fazer o melhor que eu possa fazer por cada um deles. E também a gente começa a estender isso também para os nossos amigos, nossos familiares, os nossos colaboradores, os nossos chefes, os nossos colegas de casa espírita, de casa religiosa. Eu começo a poder fazer alguma coisa na casa religiosa, sabendo que na frase do Chico, o bem que você faz em qualquer lugar é ser advogado em toda parte. Ou então na frase do Emmanuel também, que quando a justiça procura um infrator para ser. Olha que coisa do Emmanuel, Neuza. Quando a justiça divina procura um infrator para acerto de contas, eu repito, desculpa, quando a justiça divina procura um infrator para acerto de contas, e o encontra em trabalho de benefício do semelhante, pede a misericórdia de Deus que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. O que é isso? Eu estou pagando coisa que eu fiz de errado? Eu repito, quando a justiça divina procura o infrator para acerto de contas, o encontra em trabalho em favor do semelhante, pede a misericórdia de Deus que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. Isso é o amor que cobra a multidão dos nossos erros. É o amor de Deus. Por isso nós estamos aqui não para sofrer, para pagar, para fazer de novo igual, mas para amar. E para amar eu tenho que entender, de aceitar as diferenças, de aceitar que o meu irmão, meu esposo, meu neto, meu filho, meu amigo, não gosta do que eu gosto, eu torço para um time, ele torce para outro, eu torço para um político, ele torce para outro, cada um torce e faz o que acha melhor. Eu torço por um político, se ele ganhar, eu torço para que ele faça o melhor, mesmo porque eu estou no avião e ele é o piloto. Se não ganhar o meu e o outro ganhar, eu torço também não para dar errado, mas para fazer o melhor, porque eu continuo no avião, e agora é outro piloto. Então, mais ou menos isso, então a gente vai entendendo que a nossa convivência é o nosso maior trunfo também, que vai nos levar ao amor de uns para com os outros. A nossa convivência é o maior desafio, o maior testemunho, a maior conquista nossa. E se você começa nessa convivência aceitando as diferenças, aceitando que os 5 dedos, nenhum tem a impressão digital igual, que nós temos 8 bilhões de pessoas reencarnadas aqui, aqueles com 10 dedos são 80 bilhões de dedos, com nenhum dos 80 bilhões de dedos com impressão digital igual. Para que é isso? O que é isso? O que tem a ver com o que eu estou passando, etc. Será que esses 10 dedos, ninguém tem a minha impressão digital, mas eu não tenho impressão digital também de ninguém? Será que isso é o quê? É uma vaidade, é um personalismo, eu sou melhor que todo mundo? Não. Será que não é aquele pessoal quando está fazendo rosca, você está fazendo rosca, aí você passa o pincel no negócio para dar açúcar na minha boca e enche desse de rosca. Você não passa o pincel lá assim? Você passa o pincel, eu paro esse negócio assim, fico doido para voltar lá em casa, comer um pedacinho, doido com doce. Aquela latinha de leite, vou pagar a vida agora. Aquela latinha de leite condensado, assim, foi N vezes, São Domingos, que eu fiz 2 pulinhos assim, não, ok. Hoje eu não faço, não, porque só metade, deixa eu aquela rosca que você passa o pincel aqui para fazer, né? Será que essa passada de impressão digital única, nós fomos
feitos, quando foram feitos assim, foi nosso, a minha mãe e meu pai, com espermatozoides, com o a gente sabe tudo como é que é. Mas será que essa passagem de ser assim, não é uma passagem dessa açúcar na rosca, para a gente, como se Deus tivesse terminado a nossa criação e falasse assim, vai lá, passei açúcar, você desce, né? Então, assim, é mais ou menos isso, sim, a gente ser único, a gente tem essa impressão digital única, a gente tem a íris do nosso olho também que serve como equipamento legal de identificação, também é única, mas assim, vai parecendo tudo, não é que nós somos melhor que ninguém, não, independente disso, de ter olho isso assim, a preta, a azul, a amarela, vou lá, vou ter assim, o assado, é cada um de nós amado por Deus, porque cada um é projeto dele único, projeto único de Deus. Nós guardamos a nossa individualidade e Ele nos ama hoje como é que a gente é. Muito bem. Vamos voltar à questão. Aqui é 9h30. Não, é. 15 para as 9. Tem vezes que eu falo assim, levanta um ciclo, gente, é brincadeira. Eu vou testar a paciência, eu estou testando a paciência de brincadeira à parte. Mas eu falo assim. É 15 para as 9, justamente porque as crianças descem, aí vira. Ah, não, então vamos acabar. As crianças descendo, vamos acabar. 15 para as 9, né? Gente, mas então é o seguinte, a gente teve essa oportunidade dessa reencarnação. O que a gente poderia linkar com a nossa reencarnação, que é merecimento, segundo a Bruna de Anjos, para todos nós, linkar para juntar mais essa felicidade, já que é merecimento da gente reencarnar. Eu falei aqui, a gente andasse o azar, a gente sabe o futuro, a gente sabe o passado. A gente ter uma coisa que a gente fala muito, eu gostaria de ter muito dinheiro. Eu gostaria de ganhar na loteria, a gente fala assim, né? Que aí eu ajudar o centro e tudo, papapá. Mas o centro não precisa de dinheiro, não, mas precisa, você tem que pagar a luz. Vocês podem comprar o bazar no dia 2 de maio, o bazar das mães aí, porque a luz não está atrasada, não, mas colocou o ar-condicionado ali, gasta mais luz. Brincadeira à parte, né, gente? A gente, essa questão do nosso. Essa questão dessa nossa vida ser especial para nós e o dinheiro, a gente achar que o dinheiro poderia facilitar a nossa vida, nós vamos ter uma história aqui muito interessante. O dinheiro, a gente fala assim, eu ganhar na loteria, né, que eu ajudar o centro, se eu ficar com a loteria não ajuda mais nada, não lembra mais, sai da garra, mas tudo bem. Mas é importante, né? Por que é importante, né? A gente lembra aqui que os apóstolos, os discípulos, o pessoal que seguia Jesus, para colocar o mestre numa saia justa, é um aluno de primeira série querendo colocar o Cristo numa saia justa. Chegou para Jesus e falou assim, Senhor, é certo a gente pagar imposto? Naquela época já tinha os problemas de imposto. É certo a gente pagar imposto? Se Jesus falasse que era certo, Jesus ficava a favor dos romanos contra os hebreus. Se Jesus falasse que não era certo, ele ficava contra os romanos a favor dos hebreus. Então, todo jeito que ele falasse, não tinha jeito. Né? O que Jesus faz? Né? Jesus fala, bom, me dá uma moeda dessas que vocês pagam o imposto. Né? O pessoal dá uma moeda para ele, ele olha e fala, qual é a efígie que está aqui? Né? Qual o retrato que está aqui? O pessoal, é o retrato de César. Então, vai a César, de César, vai a Deus, que é Deus. Ele não fala que não tem que pagar imposto, ele não fala que dinheiro é ruim, dá uma resposta, né? E viu Jesus, né? Mas é interessante, né? A gente vê, dá a César que é de César. Então, a gente vai levar um pouco adiante essa questão do dinheiro. Às vezes a gente acha que a nossa vida é difícil porque a gente tem dificuldade financeira, e é difícil sim. Nós temos uma pergunta do nosso livro dos Espíritos, o que é mais difícil? A riqueza ou a ausência de bens materiais total, a miséria? O que os Espíritos respondem? Mais difícil a miséria? Não. Mais difícil a riqueza? Não. Tanto uma quanto outra são situações dificílimas de enfrentar. A dificuldade financeira pode nos levar a blasfema, a revolta contra a nossa vida, contra o nosso Deus. E essa revolta pode nos levar a um esquecimento do tanto de bem que Deus que nós temos aqui no nosso mundo, da misericórdia de Deus, pode nos levar a uma questão de uma tristeza. A gente repete aqui,
essa tristeza é perigosa. Se eu não começar a ver todo esse bem que a Deus deu aqui, quem quiser saber de novo, ela pega do livro Palavras de Vida Eterna, dita no nome da lição. lição 60. Como é que chama a lição? É número 60. 60. Quem quiser, então, pega, a gente lê isso aqui, a gente viu tanto que coisa boa que a gente tem. Então, nessa dificuldade, talvez financeira, lógico, a dificuldade financeira é difícil, etc, etc. A riqueza nos leva a acomodar, a honra, não precisa trabalhar, não precisa de nada, eu sou melhor que os outros, eu tenho uma vida melhor que os outros, eu tenho uma papá, vai lá tirando o pé, né? Porque não vai poder fazer nada, porque a gente tem aqui exemplos disso, né, gente? O livro Saber, Psicografia do Chico Xavier, esse é muito interessante. Acho que já passou o filme, Nosso Lar 2, né? Pessoal, os livros mensageiros. Foi criado, foi arrumada uma família lá em cima, que o rapaz ia nascer, ia ser um empresário, ia ser um empresário excedente de financeiro para ajudar na manutenção de um centro espírita. O outro rapaz ia ser médico, ia dar consolo para o pessoal, consolar, dar paz, etc., fazer psicografia, não sei o quê. A esposa, a outro, e esse rapaz não ia casar, ia ser médico, etc., para ter esse trabalho voltado para essa função dele de médico. O que aconteceu? O pessoal nasceu aqui, o empresário não tinha dinheiro para ajudar centro, se fizesse o centro esperado lá, que foi ele que criou o centro, etc. A esposa dele que ajudava no centro, o rapaz que não era para cobrar psicografia e passe, começou a cobrar, e começou a curar os outros, e casou, e teve isso, teve aquilo, bom, bagunçou tudo, por isso depois a gente volta para lá e pede para voltar para fazer centro. Mas é interessante, então, essa questão do dinheiro, então, com a felicidade, que tem uma história muito interessante, né? Aí não é história, é uma história com H, não com E, uma história com H de Heródoto de Halicarnasso. Halicarnasso é uma cidade antiga, da época antes de Jesus, lá 600 anos antes de Jesus, Halicarnasso, que hoje é a cidade de Bólgara, na Turquia. Esse Heródoto, considerado por Cícero, quem era Cícero? Cícero era um dos maiores oradores de Roma, 106 anos antes de Cristo. Segundo Cícero, considerado Heródoto um dos maiores oradores, o Heródoto contou que Heródoto de 585, mais ou menos, ele contou uma história de Solo. Quem era Solo? Solo era um dos 7 maiores filósofos da Grécia da época. Solo, 685 a.C. e Heródoto, 585, por isso que Heródoto sabia e contou. O que ele contou? Ele contou que tinha esse filósofo Solo que foi convidado pelo rei Crésio do país Lídia para visitar o país Lídia. E esse Crésio, não estou falando de dinheiro, isso é história com H, isso é história verdadeira. Esse Crésio, ele era o mais rico do mundo à época. Ele foi o primeiro a cunhar moeda, ele foi o primeiro a derreter e fazer barra de ouro, ele tinha joias, ele tinha pedras preciosas, ele era o mais rico do mundo na época, esse Crésio. E o Crésio convidou o Solo para lá visitar ele. O Solo foi. Depois do Crésio mostrar todo o tesouro que ele tinha, olhou tudo lá assim, encheu o peito e falou: Solo, você é um filósofo muito inteligente, muito importante. Eu queria saber de você, depois que você viu tudo isso aqui, qual o homem mais feliz que você acha que tem na Terra? Olhando para ele, olhando para o espelho, né? Falou. Aí só eu conheci um rapaz lá em Atenas, Solo era da Grécia, né? Eu conheci um rapaz em Atenas, que ele era Delos. Ele era um rapaz muito honesto, muito direito. Eu acredito que pela posição individual dele, que ele tratava todo mundo das coisas, eu acredito que ele era um rapaz mais feliz da Terra. O Crésio falou: uai, né? Ele está de brincadeira, ele pensou mesmo. Mas para não ficar por trás, né? Você acha isso, né? E o segundo homem mais feliz da Terra, quem você acha que é? Agora não vai, não tem como fugir. Olha, Crésio. Eu conheci 2 irmãos que trataram da mãe encarnada a vida inteira, e quando a mãe morreu, desencarnou, eles foram servir na cidade-estado. A cidade-estado era apenas a capital da Grécia na época, e fizeram um trabalho tão eficiente, tão competente, que eu acredito que são também 2 pessoas imensamente felizes.
Aí, por fim, o Creso já começou a ofender ele, falar que não sabia nada. Se ele soubesse alguma coisa, ele seria mais rico, não o Creso seria rico. E que negócio de olhar a mãe, olhar a cidade, olhar o seu. Esse cara começou a ofender o Creso ficou escutando ele falar tudo bem, bom, continuou lá, passou mais uns dias lá em Lídia, na cidade. Passou um tempo, ele foi voltar para Atenas, chamou o Creso e falou: eu queria te agradecer a sua acolhida aqui, né? Você me tratou muito bem, tudo, eu queria te agradecer, foi muito bom eu conhecer aqui, de vocês aqui. Mas eu queria te falar uma coisa, Creso, você só vai saber se você é feliz, você só vai saber se você foi feliz, quando você morrer. Aí o Creso viu, não foi mais uma vez, né? Só faltava essa, né? Aí eu falei: então tá, tudo bem, tchau, até logo. O solo foi embora e o Creso continuou sua vida. Aconteceu que o Creso, ele teve um filho, ele tinha um primogênito. O primogênito ia herdar a condição de rei do país lídio. Esse primogênito dele, brincando com um amigo, Adasto, que era filho do rei Midas da Frígia, brincando com esse Adasto de lançar a lança, esse Adasto lançou uma lança com mais força, perfurou o coração do Áquides, que era filho do Creso, e ele morreu na hora. Isso depois de alguns anos, que era que iria substituir o Creso. Depois ele teve um outro filho que nasceu mudo e surdo, que também não poderia fazer nada. Aí, depois disso tudo, quer dizer, o dinheiro que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, não impediu que ele perdesse seu primogênito amado de uma forma trágica, que ele tivesse um filho com essa limitação visual de fala e de audição. Todo o dinheiro dele não impediu que ele passasse isso. Eu esqueci de falar um detalhe, que o Sol, quando falou isso para Creso, ele só saberia se ele era feliz quando ele morresse. Ele tem mais um pedaço da fala, ele fala assim, que o tempo promove, olha que coisa interessante, o tempo promove alterações do emocional e do econômico de todas as pessoas. As incidências, as ocorrências promovem alteração no emocional, nas emoções e no aspecto econômico e financeiro de todas as pessoas. Aí, dessa época, o Creso também riu. O homem mais rico do mundo aqui vai oferecer o que? Emoção e dificuldade financeira. Na época, ele falou. Depois disso, ele teve um filho que foi o primogênito, que morreu drasticamente, um outro filho que nasceu surdo e mudo. E o Ciro, ditador Ciro da Pérsia, invadiu a Lídia e pôs fogo na cidade toda, pegou todo o tesouro do Creso e mais um punhado, que ele tinha roubado de todo mundo e encheu coisa lá, e colocou o Creso num poste de piche, colocou a esposa dele, colocou o filho dentro do outro poste lá, e falou: bom, quer mais que ele fazia tudo isso, quer mais pessoal todo aqui, pronto, e vou ficar com todo o ouro dele. E quando ele está lá preso, assim, desce da morrer queimado, o Creso grita e fala: Solo, você tinha razão, meu. Você tinha razão. O Ciro, quando escuta isso, passando perto do Creso, fala: por que você falou isso? Ele conta que conheceu o Solo, ele conversou. Aí o Ciro fala assim: olha, tira o Creso do poste, tira a esposa dele do Creso, você agora vai gerir toda a minha riqueza, inclusive que eu peguei sua, você vai gerir tudo isso e você vai educar meu filho Cambises. Então, aí a gente vê, toda a riqueza do Creso, a gente falando de dinheiro, não impediu que ele tivesse desafios, testemunhos, dificuldades. Então não é o dinheiro que vai resolver o nosso problema, a nossa vida. Mais ou menos, lógico, que a gente trabalha e sempre espera alguma coisa melhor, etc. É natural a gente esperar isso, mas o dinheiro não é a solução, ele é recurso. Depende do que a gente faz com ele para ele ter valia ou não. O que a gente faz. O Creso tinha tudo isso, nunca teve um momento de gratidão por tudo que ele tinha e por poder fazer alguma coisa com toda essa imensidão de dinheiro e de possibilidades que ele tinha. Quando ele se mostrou humilde, ele se voltou ao Solo e falou: Solo, meu amigo, você tinha razão. E o Ciro escutou isso e viu que ele realmente tinha encontrado com o Solo, ele soltou no mundo e foi salvado do poste de piche lá. Então é interessante isso. Eu quis contar essa história que está no livro Passagens de Gratidão, da Planta de Anjos, pelo
de Paulo Pereira Franco era grande, né? Passagem de gratidão muito interessante, questão de gratidão, o poder da gratidão. Né? Então, a gente passou isso e limpou o dinheiro. Porque, na realidade, não é o dinheiro, e ela termina depois dessa história falando que quando ele demonstrou um valor efetivamente que você não compra, que você não compra por quilo nem por metro, e que a gente conquista, e junto com esse valor, que é humildade, que é para isso sim nós nascemos, para combater o nosso orgulho e egoísmo, e todos nós temos orgulho e egoísmo, é natural, o nosso nível de evolução, nós sermos orgulhosos e egoístas, a gente fizer uma autoanálise, uma autoavaliação, a gente vai entender, e é natural que seja assim, nosso nível de evolução, nós viemos não para sofrer, para pagar, porque a gente corre o risco de pagar, sofrer e não valer nada, chegar do lado, faça isso, faça aquilo, tudo bom. Tudo bem, você não reclamou, não sei o que, mas você não nasceu para isso. Você nasceu para conviver com um que ia fazer isso com você, e você teria coragem de perdoar. Você nasceu com um que fez isso aqui, ia te criticar, ia te ofender, e você não devolveu ofensa. Para isso que a gente nasce, para fazer diferente. Ah, mas eu dou conta de fazer tudo isso, vou tirar 10, não. Não é esperar 10, mas você tirar 6, ou 7, está ótimo. Nós vamos ter mais para frente aqui, mas depois tirar 10 para chegar no ponto aqui do Emmanuel. Basta a gente ver a história do Emmanuel, o que ele passou para chegar no ponto que ele passou. Basta a gente ver a história do Paulo Apóstolo, o que ele passou para chegar no ponto que ele passou. Né? Então, nós também estamos nesse ponto. E Jesus não espera de nenhum de nós espetáculo de grandeza. Que a gente seja igual o rei de Massanudo, o Miseira de Menezes, Paulo Apóstolo, nada disso. Ele não espera isso, porque ele sabe que no nível que a gente está, a gente não dá conta ainda, a gente não consegue. Mas ele espera, pelo menos, dentro da frase, reconhece o verdadeiro Espírito Deus. Conhece o verdadeiro Espírito pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. É isso que esperar de nós. E eu começo lá em casa. Eu não tenho que deixar que a pessoa avance o meu direito. O direito dele acaba quando começa o meu acaba quando começa o dele. Mas talvez o que eu pedi, a dificuldade que eu estou passando de relacionamento, e sempre é relacionamento, basta a gente ver no nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo, um homem do mundo, estáis condenados ou chamados a viver com pessoas de diferente individualidade, diferente jeito de ser, e a nenhum deles você deve ofender, prejudicar. Nós precisamos viver em paz. E a gente dá um exemplo e é referência nossa para os nossos filhos, etc. Então, lá dentro da nossa família, a gente agindo dessa forma, é o que a gente vem fazer aqui. A gente chegou aqui com nível de ignorância, de egoísmo e orgulho, mais ou menos assim. A ideia aqui não é sofrer, porque o sofrimento não vai mudar isso. Às vezes pode mudar, mas é mais difícil. Nós viemos aqui para que esse orgulho descesse um pouco e esse egoísmo descesse um pouco. A gente sentir que nós não somos a última bolacha do pacote. Mesmo porque a última bolacha é mais quebrada, né? Nós não somos a última bolacha, nós somos lá em cima. E todos nós somos iguais, Deus nos ama igual e ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos diferença de nível de entendimento e de evolução natural na nossa vida. Mas todos nós estamos fazendo o nosso possível, o nosso impossível, dentro das nossas limitações, para fazer o melhor. Com certeza nós estamos nisso. Por que a gente tem certeza que nós estamos nessa melhora? Porque em apenas, nós falamos de 160 mil anos, 400 mil anos atrás, pegamos 10 mil. Vamos pegar só 10 mil, que é mais fácil da gente entender. A hora de falar de Adão, aqui, 4 mil anos antes de Cristo, 7 mil anos que aconteceu, outra coisa a gente fala disso toda vez. Mas vamos pegar 10 mil anos. Desse pequeno prazo aqui, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. 4 bilhões e 500 milhões de anos. E há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era Cristo. Esse é o nosso diretor de história. Essa é a nossa referência. Mas então, se a gente pegar esses 10 mil anos só, em 10 mil anos, que é isso aqui, esses 4 bilhões, nós já recebemos as 3 revelações. Nós temos as 3 revelações da nossa vida. A primeira qual? Moisés. Primeiro Moisés, que veio e ensinou olho por olho, dente por dente. Já foi um avanço. Não preciso mais de 1 minuto para terminar as coisas. Então, olho por olho, dente por dente, ele ensinou, já foi ótimo. Porque antigamente a pessoa tirava a vida de um, o outro ia lá e acabava com a família. Então, quando Moisés ensinou a lei de olho por olho, dente por dente, foi ótimo. Você tirou um selo, tira só um também, tá bom. Né?
Depois, passou 1.400 anos depois de Moisés. 1.400, é isso aqui, ó. Depois de Moisés, quem veio? Jesus. Aí aprendeste que foi dito: amareis o seu amigo e odiareis o seu inimigo. Eu porém vos digo: amareis o seu amigo e orai pelos que nos perseguem da minha. Porque se você gostar só de quem gosta de você, o que mais você faz que isso? Os publicanos também fazem isso, que eram considerados gente de ação, né? Comportamento menor, eles também fazem isso. Então a gente gostar de quem gosta da gente é fácil. Eu não preciso amar quem pode me prejudicar, pode me ofender, etc. Mas eu não preciso vingar, eu não preciso ter mágoa no coração e ódio, porque talvez ele está hoje de uma maneira que eu estava ontem. Então nós recebemos Jesus, e logo depois de Jesus, ele prometeu para nós o Consolador prometido. O Consolador que é o prometido dele. Eu dei esse filho 1857, por quê? Depois de Jesus, porque foi o marco da chegada do Espírito e foi a emissão do livro dos Espíritos. Então, nesse pequeno espaço de tempo, alguns mil anos aí, nós recebemos 3 revelações. É a nossa melhor encarnação hoje. Revelando e repetindo, Jesus não espera de nós fraco de grandeza. Nós vamos fazer nossos esforços de perdoar, de viver bem, de não falar de ninguém, de aceitar todo mundo e saber que nós somos irmãos. Embora os sobrenomes diferenciados e as famílias também, nós somos uma família só que é da humanidade, e nosso Pai é um só, é o nosso Deus. Meus irmãos, agradecer acima de tudo a Deus pela oportunidade de estar lembrando esse ensinamento de Cristo Jesus, a casa sempre, pelo carinho, pelo convite, eu estou sempre à disposição, e para mim é um privilégio poder estar aqui, e a vocês pela paciência. Muito obrigado. Também que você que faz estágio. Sempre à disposição. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Vamos agora agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos aqui hoje nessa casa abençoada, ouvindo essas mensagens, tentando melhorar um pouquinho que seja a cada dia. Com certeza estamos melhores e vamos melhorar. Jesus está sempre conosco, Ele nos ampara, Ele nos guia, Ele nos ajuda a vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Essa paz que estamos sentindo agora, Senhor, nós te pedimos, nós queremos levar conosco para os nossos lares, que ela possa ser estendida a todas as pessoas que estão nos nossos pensamentos, a todas as pessoas que de alguma maneira a gente nesse momento está pensando. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar